15 horas e 17 minutos e nós estamos na linha agora com o Dr. José Lima, que é cirurgião cardiovascular e coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da BTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Dr. José Lima, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor José Lima, como é que o senhor avalia a situação no Brasil hoje? Porque as informações são de que mais de 37 mil brasileiros aguardam na fila para a doação de um órgão. Só que as notícias são de que avançou muito a doação de órgãos no Brasil. Recentemente nós tivemos até aquela questão relacionada a aviões da FAB, a necessidade de um transporte mais rápido para que não houvesse perda no caso de doação. O Brasil avançou, mas tem que avançar muito mais, é isso? Exatamente. Nós vemos uma situação ambígua quando nós falamos em transplante de órgãos no Brasil. Nós temos, por um lado, o maior programa público de transplantes do mundo, o segundo maior programa em números absolutos no mundo, nós perdemos apenas para os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma fila muito grande, uma fila de espera por órgãos, com uma mortalidade muito grande. Isso é decorrente do fato que nós fazemos muitos transplantes, mas poderíamos e deveríamos estar fazendo mais transplantes, já que nós temos uma sobra de potenciais doadores, ou seja, nós precisamos aumentar o número de transplantes que nós estamos fazendo. O problema está na identificação do doador, do sistema médico brasileiro, é isso? Hoje, o principal fator limitante que nós temos para poder aumentar é o número de doadores. E a principal causa de nós não conseguirmos ter o maior número de doadores efetivos é a recusa familiar. Em alguns estados da região Nordeste, essa recusa aí circula ao redor de 70%. Na região Norte, ao redor de 90%. Enquanto nos estados do Sul e Sudeste, isso está ao redor de 25%, 22%. E os potenciais doadores surgem no país todo, em qualquer cidade. Então, nós precisamos melhorar a nossa forma de comunicação com a sociedade, já que é absolutamente natural que as pessoas tenham dúvidas, né? O transplante, ele contrapõe vida e morte. Então, é natural que as pessoas tenham dúvidas, que elas tenham receios, que surjam ideias que não batem com a realidade. Então, é importante que a gente leve essa informação de forma um pouco mais simplificada para que as pessoas compreendam o tamanho do problema, o número de pessoas que estão em fila, que essas pessoas estão morrendo todos os dias e que, por mais que nós façamos mais de 20 mil transplantes, mais da metade das pessoas em fila morrem antes que um órgão compatível chegue a tempo para lhe salvar a vida. Zeca Cardoso? Doutor José, boa tarde. O maior problema, você acabou de falar, também existe um problema de comunicação. Mas como trabalhar isso e como conscientizar as pessoas, como deixar claro que esses órgãos doados vão ser realmente para a fila das pessoas que estão lá, não existe nenhum furo à fila, não existe, às vezes, a pessoa ainda tem uma possibilidade de ser salva, mas em função de ter muita gente na fila, pode ser que ela praticamente seja realizada uma eutanásia para doar os órgãos. Como eliminar essas barreiras para as pessoas? A sua observação é absolutamente perfeita, porque ela toca num ponto que é fundamental. Como eu tenho falado muito sobre esse tema, e é a nossa especialidade do dia a dia, eu tenho feito muitas palestras, né? E nós fizemos palestras para, por exemplo, crianças da Fundação Casa, na região sul de São Paulo, no sul de São Paulo. E fiz palestras para empresários, juízes, desembargadores, no Tribunal Regional Federal, na Fiesp. E as dúvidas eram exatamente as mesmas. A única coisa que mudava é a forma como essas questões eram feitas. Mas as dúvidas, o conteúdo era o mesmo. Primeiro, as pessoas precisam saber que a legislação brasileira é a legislação mais rigorosa no mundo no que se refere ao diagnóstico de morte encefálica e no que se refere à alocação dos órgãos, à distribuição dos órgãos. A fila, ela é única, ela é temporal, as pessoas vão para o fim da fila. As exceções ocorrem quando nós temos algumas priorizações em função de risco iminente de morte. Mas a fila, ela é aberta à população. A pessoa com o seu CPF, ela consegue logar o sistema, ela estabelece uma senha e ela acompanha a posição dela na fila. Ela sabe, obviamente, quem está na fila de rim, de fígado, de coração, tem acesso única e exclusivamente ao órgão que ela está aguardando.
e ela sabe quantos órgãos foram ofertados, que equipe analisou, que equipe recusou, qual o motivo da recusa, que equipe usou. Então, nós colocamos a sociedade para controlar esse sistema, que é uma forma mais eficaz, mais eficiente e barata. Então, não há quebra de fila no Brasil. A fila funciona bem. Nós tivemos algumas pessoas conhecidas, públicas, que morreram na fila aguardando por um órgão, como o Dr. Sócrates do Corinthians. Aguardava um fígado e morreu na fila, como a maioria das pessoas, infelizmente, ainda morre. Então, esse é um ponto que as pessoas não precisam ter dúvida. O segundo é que não há tráfico de órgãos no Brasil. Ponto. O Brasil tem uma posição de destaque no cenário mundial no que se refere a transplantes. Nos congressos todos e simpósios internacionais que nós frequentamos, o Brasil é chamado de o país dos transplantes. Então, isso funciona bem, isso foi montado a revelia, entre aspas, da classe política, que à medida que o transplante foi tomando a mídia, que as pessoas foram tomando consciência do tamanho do problema, eles tentaram encampar, mas não conseguiram. Então, o sistema foi todo montado e é fiscalizado pela própria sociedade, só que nós precisamos aumentar esse número. E, para isso, nós precisamos desfazer esses mitos, esses receios que as pessoas têm. Ninguém vai deixar de ser atendido adequadamente quando sofrer um acidente ou, eventualmente, tem alguma condição que o leve a essa situação. Primeiro que há um diagnóstico diferente entre coma e morte cerebral, são coisas diferentes. E segundo, que as equipes que estão envolvidas com o diagnóstico são todas das secretarias estaduais de saúde, diagnóstico de morte cerebral. E as equipes que fazem a captação não podem entrar em contato com os pacientes ou seus familiares antes que a doação esteja autorizada pela família. Então, o sistema funciona bem. Tem alguns pontos ainda a melhorar, mas eu acho que o principal deles é a comunicação. Então, para isso a gente criou... Perdão. Pode prosseguir, desculpa. Nós criamos um projeto social chamado Setembro Verde. Verde, que é a cor internacional da doação de órgãos, e setembro, onde nós já temos algumas datas nacionais e internacionais relativas à doação de órgãos. Para tentar chamar a atenção da sociedade durante o mês de setembro, do problema, tirar as dúvidas, desfazer os mitos e tentar melhorar os números ainda mais. Ô, doutor, ainda bem que o senhor está esclarecendo. Eu tenho uma curiosidade, digamos, mórbida. Às vezes eu vou aos comentários ali nas esteiras de notícias na internet, e quando a notícia é sobre transplante de órgãos, é muito comum você ler: olha, eu não dou o meu órgão porque quando eu estiver ali entre a vida e a morte vão me matar e dar o meu órgão para um político que esteja ali dando grana e passe pelos outros na frente na fila. Ainda bem que o senhor está garantindo que isso é um mito. Mas minha pergunta é outra: quais são os órgãos que a gente está mais precisando no momento aqui no Brasil? Em números absolutos, né, o órgão mais transplantado são os rins. Depois nós temos fígado, e aí vem coração, pulmão. Eu não estou considerando córnea como órgão sólido, né? Estou colocando córnea como tecido. Na verdade, assim, nós podemos utilizar o coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, intestino, só como órgãos sólidos. Um doador também pode doar pele, osso, artéria, veia. Se não utilizarmos o coração, ele pode doar a válvula do coração, a aorta, enfim. Um doador ele pode salvar diretamente 8 vidas com órgãos sólidos, até 8 vidas, e pode salvar dezenas de vidas se nós considerarmos também os tecidos que são utilizados aí na rotina cirúrgicas do dia a dia. Agora, doutor, tem os casos também de doações com a pessoa viva, intervivos, que é o caso de rim, que pode acontecer, o fígado também parcialmente, não? Também, perfeito a sua observação. O que acontece? Para parentesco direto, né, a legislação brasileira permite que haja doação de rim e parte do fígado, porque a princípio não vai ocorrer nenhuma lesão ou perda funcional ou limitação funcional da qualidade de vida do doador. 2 serviços do mundo fazem também para pulmão, retiram um dos pulmões e utilizam também para familiar. Isso nós não fazemos em quase todos os serviços de transplante do mundo não é feito, porque impõe uma perda funcional ao doador. Então há uma restrição do Código de Ética Médica. Mas um dos rins e parte do fígado pode ser doado em vida para um parente seu. Agora, entra nessa estatística também a doação de medula? Não. É separado?
não entra nessa estatística nenhum tecido, que nós chamamos. Então, medula, sangue, pele, artéria, veia, osso, não entram nesses números. Esses números são só de órgãos sólidos: coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas e intestino. Agora, eu não sei se ainda é correta essa estatística, mas de córnea, chegou um momento que aqui em São Paulo não tinha mais fila de espera, é isso? Não só em São Paulo, mas no Brasil todo, né? Como a córnea ela é muito pouco vascularizada, tem muito pouco sangue, ela tem uma tolerância muito grande fora do organismo. Então você pode retirar muitas horas após a morte da pessoa e você tem uma facilidade para transportar e para acondicionar em comparação com os outros órgãos. Então isso acabou facilitando, já que o sistema no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, ele é bem montado, bem estruturado. Para os demais órgãos, como o tempo que ele tolera fora do organismo é muito pequeno, e aí nós ainda precisamos aumentar muito o número de oferta, né? Precisamos transformar mais potenciais doadores em doadores efetivos. Mas córnea, hoje o Brasil, entre aspas, um exportador de córneas. Mas tem alguns órgãos que a pessoa já pode ter morrido, como o caso do rim, se for rápido, não é só o caso de morte cerebral, né? Não. A pré-condição da morte cerebral, ela acontece porque o coração continua por algum tempo batendo. Então, se você mantiver esse potencial doador adequadamente, em ambiente de terapia intensiva, repondo o sangue quando necessário, fazendo reposição hormonal, ajustando a pressão, a temperatura do corpo, uma série de parâmetros que, por conta da morte do sistema nervoso central do cérebro, o organismo perde a capacidade de manter, nós podemos utilizar os órgãos, né? Agora, mesmo depois que o coração para de bater, nós podemos ainda, durante algumas horas, retirar alguns tecidos, como córnea, pele, artéria, veia, osso e assim por diante. Agora, para encerrarmos, eu queria até citar um caso específico. Eu fiquei sabendo, o senhor falou que tem essa restrição de só parentes fazer a doação dos rins e do fígado. A não autorização para fazer quando há, por exemplo, um caso de amizade ou de parente não direto, é pelo risco de veina do órgão, é isso? Porque não é possível, né? Mesmo que eu tenha compatibilidade. Exatamente, a sua observação é correta, perfeita, porque há uma proibição no Código de Ética Médica e também na nossa Constituição de que haja comercialização de órgãos e tecidos. Então, exatamente por haver essa possibilidade, quando não é um caso de parentesco, tem que necessariamente haver autorização judicial, e isso é muito difícil de ocorrer, porque realmente tem que haver uma comprovação de que há um laço estreito de amizade, ou eventualmente uma relação afetiva estável de longa data para que possa haver autorização judicial nesse caso. Perfeito. E a pessoa que quiser ser doadora sem depender de autorização da família, qual o procedimento que ela pode fazer? O que acontece hoje no Brasil, nós trabalhamos com a doação consentida. Embora a nossa Constituição tenha se baseado um pouco no modelo espanhol, onde o Estado é o dono do corpo, do cadáver, e pressupõe a doação presumida. Se não houver autorização da família, mesmo que a pessoa tiver manifestado em vida, a captação dos órgãos não é feita. Então, o que a gente procura levar para as pessoas é que elas manifestem isso em vida, que elas coloquem isso em pauta de discussão no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na sua família. Elas podem fazer isso através das mídias sociais também, que tem lá o link para você se declarar doador de órgãos, e eu acho pouco provável que uma pessoa que tenha manifestado isso em vida, se eventualmente chegar a essa condição, que os seus familiares vão negar um desejo que ela manifestou em vida. Certo, nós conversamos com o Dr. José Lima, que é cirurgião cardiovascular e coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da BTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Dr. José Lima, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, oportunidade, privilégio de poder levar um pouco mais de informação para toda a sociedade. É um trabalho social muito bom que vocês fazem. Parabéns, muito obrigado. Obrigada. 15 horas e 32 minutos.